Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa assistência espiritual. Então, vamos iniciando a reunião de hoje, como sempre, fazendo a nossa oração. E mais uma vez, vocês já leram as instruções antes, mas eu vou relembrar. Vamos dar uma curtida, porque assim o YouTube entende que é uma publicação relevante e vai aparecendo para mais pessoas. E assim mais serão beneficiados. Então vamos nos unindo nesse instante e vamos buscando a presença do nosso Mestre Jesus. Jesus querido, o quanto nós precisamos do Senhor, o quanto necessitamos de fortalecimento, de equilíbrio, de paz. Nos ajude, Jesus, a compreender os teus ensinamentos. Nos fortaleça para que tenhamos a coragem de colocar em prática tudo que o Senhor veio nos ensinar para nossa felicidade. Que hoje, Senhor, nós estejamos com os nossos corações abertos, receptivos, para a compreensão da reflexão de hoje que a nossa querida Florinda trará por nós, que ela já sinta o amparo da espiritualidade amiga que está aqui conosco e que juntos possamos chegar ao final desse encontro com os nossos corações abastecidos de fé, de coragem, de esperança e de bom ânimo. E assim nós nos preparamos para essa assistência espiritual, oferecendo a Jesus e a Deus, o nosso Pai, a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Olá, que bom estarmos novamente aqui para falarmos sobre esses assuntos que trazem elevação para o nosso coração, para o nosso espírito. E hoje nós iremos abordar sobre a figura principal de todo esse objetivo, que é a evangelização, que é a prática do evangelho, que é Jesus. Jesus, a luz que transforma vidas. Jesus que veio com essa missão gloriosa, transformadora. E a missão de Jesus ela é frequentemente resumida num papel como Salvador, Redentor da humanidade. E às vezes a gente não entende muito o que é esse papel. Então Jesus ele veio oferecer perdão, veio oferecer reconciliação, veio oferecer uma vida abundante para todos nós. E qual é, né, que ainda ele está na missão dele, né? Qual é a principal missão objeto da missão de Jesus? Qual que é esse papel que ele tem aqui? Claro que toda missão ela tem vários objetivos, vários focos, vários caminhos, mas o principal da missão de Jesus foi trazer para todos nós o conceito e o entendimento do que era o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Que até hoje muitas pessoas, e nós mesmos às vezes ficamos sem entender muito, porque é muito abstrato. Jesus falava que não era um reino daqui da terra. Então, quando Jesus falava que o reino de Deus estava próximo, a gente ficava meio que assustado, né? Até hoje, né? Nós não entendemos muito bem o conceito de reino de Deus. E o reino de Deus nada mais é do que a nossa vida espiritual, o nosso lado espiritual. Por isso que ele falava que Deus estava em todos os corações, dentro de nós mesmos. Se quiséssemos encontrar a Deus, ou estabelecer uma ligação com Deus, que fôssemos num canto mais sossegado e lá estabelecer essa ligação com esse Pai, né? Porque Ele está dentro de nós. E Jesus veio então para oferecer as noções, os modos de nós atingirmos esse reino de Deus,
e seria através do próprio aperfeiçoamento do ser, da criatura, né? Através da prática do perdão, da reconciliação uns com os outros, porque todos somos filhos de Deus, Deus é Pai de todos, então tem que haver essa reconciliação e essa vida nova para todos nós. Então, os elementos centrais da missão de Jesus é a proclamação desse reino de Deus, que ele estava próximo, que ele está dentro de nós, e ele, através das suas pregações, da sua fala, ele convidava as pessoas a se arrependerem e acreditarem na Boa Nova. Então, quando a gente fala assim, que Jesus é o Salvador, Salvador do quê? Salvador das nossas condições espirituais, porque nós estamos sempre em erro, sempre aprendendo, ainda mais errando do que acertando. Então, ele veio realmente salvar as nossas condições espirituais. E aí a gente vai entendendo também que através de todas aquelas práticas do bem que ele fez de curar enfermos, de expulsar espíritos infelizes, ele trouxe essa libertação pelo perdão. E ele, o tempo inteiro da missão dele, ele demonstrou compaixão e o grande poder que ele tinha, porque ele é um espírito iluminado, é um espírito evoluído, glorioso, né? E através das suas parábolas, das suas histórias, dos seus ensinamentos, ele ensinou o tempo inteiro sobre amor, perdão, humildade e o que caracterizava e o que caracteriza, né? Todas as condições e as nuances do reino de Deus. E a missão de Jesus, então, ela culmina, né? Ele já veio preparado para isso, né? Com aquele triste episódio da crucificação e depois do glorioso episódio da ressurreição, que não é uma ressurreição da carne, mas uma ressurreição do espírito, uma nova vida, né? Mostrando que realmente o reino de Deus existia, que a nossa vida mais importante é a vida espiritual. Não que a material não seja, mas a prioridade é a vida espiritual. Nós só estamos na matéria para aprendermos, para justificarmos o nosso aprendizado na espiritualidade. Então, a gente vem praticar aqui tudo que aprendeu e também para ressarcir os nossos erros, reparar as nossas escolhas erradas. Então, Jesus, de uma forma bem amorosa, ele se ofereceu em sacrifício pelos erros que a humanidade praticou e pratica até hoje, né? E quando ele trouxe essa lição de dar a vida em favor do outro, ele está nos mostrando que é possível uma reconciliação com Deus, mesmo que estivermos em erro, né? Por mais que estivermos fracassados, errados, trilhado caminhos tortuosos, feito escolhas não tão felizes, Deus está sempre, com a sua infinita misericórdia, a nos abraçar, a nos chamar, tal qual a história do filho pródigo que Jesus contou. Mas Jesus, na sua trajetória, desses poucos anos que ele ficou aqui na Terra, que ele já havia planejado há muito tempo isso, né? Ele não só cumpriu a sua tarefa, a sua missão, mas também ele convocou os seguidores para continuarem o seu trabalho. E isso continua até hoje, né? Não foi só naquela época que ele chamou aqueles primeiros 72, que foram se resumindo até chegar em 12, mas outras pessoas estão sendo chamadas diariamente através de todos esses séculos aí de implantação do cristianismo na Terra. Aí muitas pessoas podem se perguntar assim, mas como que eu posso ser um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, depois de tantos anos que ele veio aqui? Exatamente esse é o objetivo, que nós continuemos a praticar, primeiro a aprender e a praticar tudo aquilo que ele ensinou, que é o amor ao próximo, ajuda as pessoas mais necessitadas, espalhando a mensagem do Evangelho. E essa missão de Jesus, esses ensinamentos de Jesus, ele teve e tem um impacto nas nossas vidas até hoje. Jesus teve um impacto uma influência tão grande na história da Terra, né? Na história do conhecimento da Terra, da vivência das pessoas aqui na Terra,
que a história se divide em duas partes, antes de Jesus e depois de Jesus. O nosso calendário se divide em duas grandes separações, que é antes de Cristo, depois de Cristo. E esse impacto, ele continua sendo sentido até hoje, porque Jesus permite, através da sua presença amorosa, que está entre nós, inspirando ações belíssimas da humanidade, ações sociais, iniciativas de caridade, movimentos para buscar a paz, a justiça, a igualdade, o respeito, a tolerância, as diferenças, né? Tentando minimizar essas arestas que se impõem na nossa sociedade e acaba dividindo as pessoas, acaba sendo muitas vezes o objeto pelo qual nós infligimos castigo às outras pessoas, né? Nós oprimimos as outras pessoas, mas a lição de Jesus não é essa, é a igualdade entre todos. Então, esse é o convite que Jesus continua fazendo até hoje, para que nós possamos refletir como nós podemos aplicar todos esses princípios que Jesus trouxe através da sua missão primeiro nas nossas próprias vidas, pelos atos que nós praticamos diariamente, pelo modo como nós vivemos em sociedade, dentro de casa, dentro do ambiente de trabalho, dentro de um grupo social, ou mesmo dentro das nossas igrejas, casas espíritas, grupos, onde nós vamos cuidar da nossa fé. Então, essas ações nossas, nesses grupos todos que frequentamos, que participamos, elas têm que conter nos nossos atos os ensinamentos de Jesus. E daí então nós vamos entendendo já, raciocinando, vendo com os olhos da alma que a missão de Jesus é um convite para todos nós, para que nós continuemos a viver nessa vida de amor que ele pregou, nessa vida de compaixão, de indulgência, de serviço ao próximo. E nós não precisamos pregar esses ensinamentos, nós temos que ser como luz, refletindo na nossa alma todos esses ensinamentos de Jesus. E nós não estamos sozinhos nessa abordagem que Jesus espera que nós façamos nas nossas vidas. Nós jamais estaremos sozinhos. Ele, em diversas passagens aí, ele cita que ele estará conosco, nos orientando, nos assistindo. E tem uma passagem tão bonita, que lá está em João, no capítulo 10, versículos 11 a 16, que ele se denomina o bom pastor. Olha que coisa linda, né? Uma passagem rica de simbolismos, de figuras, para que nós entendamos o papel de Jesus dentro das nossas vidas. Nessa passagem, nesse ensinamento, Jesus se apresenta como o bom pastor, aquele que cuida das suas ovelhas, e ele fala que ele é diferente dos salteadores e dos mercenários, que eram pagos, né, para cuidar de um certo rebanho, mas quando viesse um ladrão ou um animal para atacar, eles eram os primeiros a saírem correndo e largavam as ovelhas lá. E Jesus fala que ele é diferente desses mercenários salteadores, porque ele dá a vida, se preciso for, pelas suas ovelhas. Então vamos entender que o rebanho somos todos nós e o bom pastor é Jesus. Então Jesus realmente deu e ainda continua dando da sua alma, do seu espírito, vida para todos nós. Ele continua nesse projeto de amor sacrificial, nesse compromisso com todas aquelas pessoas que seguem, que são as ovelhas do seu rebanho, os seus ensinamentos. E ele está sempre disposto a enfrentar perigos, desafios para proteger e guiar as suas ovelhas. Olha como Jesus até hoje é perseguido, né? Tem muitas seitas que combatem a figura de Jesus, que negam, né? Espíritos, inclusive, traumatizados que se manifestam nas reuniões,
Eles criticam Cristo, acusam o Cristo de ser responsável pelos sofrimentos dele, porque ainda não entenderam como que funciona essa figura do bom pastor. Eles é que se afastaram do Cristo, não o Cristo que abandonou e proporcionou esses sofrimentos para eles, né? Então a imagem do pastor, ela é muito rica, porque representa uma pessoa que não apenas lidera, mas está ali ao lado, cuidando, protegendo, alimentando as ovelhinhas todas que somos nós, né? Então isso vai nos ensinando que nós temos que ter um relacionamento íntimo com Jesus, de alma para alma, que é uma relação de confiança, de segurança e de amor. E quando ele fala dos salteadores ou dos mercenários, ele está se referindo àquelas pessoas que não se preocupam verdadeiramente com as ovelhas, e sim estão lá para ensinar alguma coisa, talvez em benefício próprio. Então, nós temos muitos desses exemplos nos nossos dias de hoje, que as pessoas estão ali tentando se aproveitar ainda da inocência das pessoas, fazer alguma coisa de má fé, utilizando o sofrimento da pessoa para se enriquecer, ou para... São esses salteadores e mercenários, né? Eles estão mais interessados nos próprios interesses do que no bem-estar das pessoas, das ovelhas, né? Essa comparação que ele fala serve para nós usarmos o bom senso, o raciocínio, para discernir quem realmente cuida da gente, espiritualmente falando. Quem realmente trouxe a lição verdadeira. Porque está cheio de falsos profetas, missionários aí, que estão interessados em outras coisas, né? E Jesus também fala nessa passagem do bom pastor, lá no Evangelho de João, está no versículo 16. E Jesus também mencionou ovelhas que ainda não fazem parte desse aprisco. O que é o aprisco? É o lugar onde as ovelhas se reúnem ali, o rebanho, né? Então, são pessoas que ainda não aceitaram o Cristo, que ainda lutam para se afastarem até, né, das lições de Jesus, dizendo que Jesus não é o Messias, tal, por aí vai afora. Mas todas as pessoas que às vezes até, não por ignorância, mas até conhece o Evangelho, mas acha que é uma coisa superada, que não é para ele, está fora de moda, ou está era para a época de Jesus, hoje não funciona, porque o mundo de hoje requer que você seja cruel, né? Requer que você passe sempre à frente de outras pessoas. Essa é a mentalidade de muitas pessoas, né? O que é mais lindo nessa passagem do Bom Pastor é que ele mostra que ele é realmente aquele que está ao nosso lado. A ideia de conhecer as ovelhas pelo nome. Então, Jesus nos conhece pelo nosso nome. E indica esse relacionamento, essa forma íntima entre o pastor e as ovelhas, entre Jesus e nós. Jesus nos conhece pelo nome. Então, todas as vezes que nós estivermos necessitados, vamos buscar Jesus no nosso coração, no silêncio do nosso coração, como se ele fosse, não, como ele é realmente, aquele bom pastor que está ali para nos alimentar, nos proteger, nos nutrir, espiritualmente falando. Cada indivíduo, cada pessoa, cada ser é valioso para Jesus, é único para Deus também. Nesse ensinamento, nós entendemos que há essa conexão pessoal entre nós, Jesus e Deus, porque Jesus está intimamente ligado a Deus. Se nós estivermos intimamente ligados com Jesus, estaremos ligados a Deus. Olha que conforto espiritual isso traz para a gente, saber que nós podemos contar com Jesus. E se ele, muitas vezes, a gente acha que ele não nos ouve, é porque nós não abrimos o coração suficientemente, nós não nos sintonizamos nem confiamos, porque a nossa fé ainda é titubeante. Então, essa passagem, essa figura do bom pastor, nós vamos entender do amor, do cuidado, sacrifício e a importância
dessa missão de Jesus, dessa liderança de Jesus, altruísta, verdadeira, amorosa, o amor de fato verdadeiro, o amor sem interesses, porque esse amor que nós conhecemos no dia a dia aí são amor de pessoas ainda imperfeitas. Então, por mais que seja da nossa família, do nosso relacionamento, ainda tem o egoísmo, ainda tem a incompreensão, ainda tem uma porção de coisa negativa nesse relacionamento. Ele não é ainda um amor verdadeiro, como é o amor de Jesus. Jesus criou o nosso planeta, Jesus acompanhou a evolução do nosso planeta. Olha a missão gloriosa desse espírito de escola, né? Maravilhoso. Ele está conosco desde a formação da Terra. Quando a Terra se formou, Jesus já era um espírito evoluído. E ele continua nos acompanhando até hoje. Então, muitas vezes nós achamos assim que há uma guerra entre o bem e o mal, que o anticristo vai fazer uma batalha com Jesus e quem será o vitorioso, como se fosse um ringue, né? Não, Paulo fala isso nas cartas dele. Jesus é o grande vencedor. Quando Jesus morreu na cruz, ele se declarou vencedor, que a missão dele foi gloriosa, foi encerrada com sucesso, continuando, porém, em outro patamar, mas Jesus é o vencedor. Não vai ter. O que há é realmente essa transformação, o que está acontecendo na Terra entre pessoas que ainda têm o mal no coração, que elas aprenderão também a amar a Jesus. Em outra passagem ele fala: nenhuma ovelha do meu Pai se perderá. Ou seja, nenhum de nós, todos nós teremos salvação. Todos nós teremos um dia a noção verdadeira de amor, de caridade, de compreensão. Então, que nós possamos refletir sobre a nossa relação com Jesus como guia e protetor. E também da nossa participação como pequenos pastores, entre aspas, né, de uns dos outros na nossa vida de relação, na nossa sociedade, que nós possamos ser pequenos pastores de outras pessoas mais necessitadas, mais ignorantes, que não conhecem, não convertendo todo mundo, mas através do nosso exemplo, da nossa participação, das nossas ações dentro dos ensinamentos de Jesus. E Jesus, também no mesmo Evangelho de João, no capítulo 12, ele vai falar sobre a sua missão, nos versículos 46 e 47. João 12, 46 e 47. Qual que era a missão de Jesus e o propósito da sua vinda ao mundo. Então, nesse versículo 46, ele fala que ele se apresenta como a luz que veio ao mundo, para que todos acreditassem nele e não permanecessem em trevas. Esse é o conceito de salvação. Salvar da ignorância, salvar da escuridão das trevas. Isso é de grande esperança para os nossos corações. Isso esse conceito de salvação, de verdade, que todos teremos jeito um dia, é de muita esperança para todos nós. E no versículo 47 ele ainda complementa, que ele fala que ele não veio ao mundo para julgar. E olha que ele tinha todas as condições morais para julgar. Tem a passagem da mulher que erra ali, ele fala: onde estão os que tentavam te apedrejar? Ah, saíram, Senhor. Nem o Senhor vai me julgar, nem eu. Ninguém pode julgar ninguém. E ele tinha condição moral para julgar, mas ele não julgou. Vai e não peques mais. Então, ele veio ao mundo não para julgar, mas para salvar. De novo, salvar do quê? Da ignorância, das trevas, das más escolhas, da falta de amor, a intenção, da redenção que ele faz, né? Quando a gente fala em redenção, ou seja, quando você deixa de errar e passa a acertar, ou a entender o efeito das suas ações na vida sua e das outras pessoas, o efeito das nossas más escolhas dentro da nossa vida e da vida de outras pessoas. Então, a redenção é nesse sentido, sempre com base no ensinamento e na misericórdia, não do castigo e nem punição.
para Jesus, para Deus, não existe punição nem castigo. Não existe pecado. Existe más escolhas, né? A palavra pecado, ela lembra talvez uma punição, né? Depois, nós vamos errar ainda muito, porque nós estamos aprendendo. Mas existe a misericórdia, não é o castigo. Você aprende a reparar os seus erros pelo amor, através de boas ações, não de más ações. Numa experiência infeliz, uma pessoa mata a outra, então na outra experiência, na outra vida, ele terá que morrer também pela mão de uma outra pessoa. Então é um círculo que não acaba nunca. É matança em cima de matança? Não. Quando você tira a vida de uma pessoa, você tem que devolver a vida para essa pessoa e para outras pessoas também. Então é sempre na base do amor. A reparação, ela não é pelo castigo, é pelo amor. E o objetivo, então, de Jesus nunca foi, nunca será o castigo, e sim vida e luz em vez de condenação. Ele fala: Eu não vim para julgar. A missão de Jesus, então, é trazer luz e salvação para todos nós, convidando as pessoas a se afastarem das trevas, encontrar esperança nas suas mensagens. E como que nós podemos colaborar com Jesus, então, nessa missão? É vivendo de acordo com os seus ensinamentos. Então, colaborar com Jesus nessa missão é viver de acordo com os seus ensinamentos. Rezar pela mesma cartilha, né? Que a gente tem esse ditado, né? Pelo mesmo pensamento de Jesus, nós vamos pensar também nas nossas vidas, que é o amor e o serviço ao próximo. É compartilhar entre todas as pessoas a mensagem do Evangelho. E tem muito jeito de fazer, muitos jeitos de fazer isso, né? Nós podemos estar em sintonia com Jesus sempre através da prece, das orações, da sintonia mental. Palavras simples, do estudo desse evangelho, do estudo de todo o Novo Testamento mesmo, né? Mesmo depois da partida de Jesus, há muito ensinamento dele, né? Participar realmente de ações comunitárias, de grupos de estudo, de grupos de preces, grupos de assistência social, ações de caridade, serviço ao próximo. Isso é viver de acordo com os ensinamentos de Jesus. Implica principalmente nesses dois grandes mandamentos que ele deixou e resumiu toda a doutrina dele, que é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Praticar a justiça e a misericórdia para com todas as pessoas. Viver uma vida de integridade interior. Viver uma vida de humildade. Amar e servir as outras pessoas foi o que Jesus fez. Eu não vim para ser servido, e sim para servir. Amar e servir as outras pessoas é divulgar esse ensinamento de Jesus e deve ser o nosso objetivo também. Não só com ações de caridade, voluntariado, tudo isso faz parte também, mas principalmente de você compartilhar a mensagem do Evangelho através do nosso próprio modo de viver. Ensinando realmente o Evangelho para as crianças, para as pessoas que não sabem, através de muitos exemplos que nós podemos dar. E essa prece que nós fazemos, esse recurso da prece, esse estudo do Evangelho, ele vai trazer para nós um fortalecimento da nossa fé, uma esperança para os momentos difíceis da nossa vida. E ainda teremos muitos momentos difíceis, porque nós estamos em processo de aprendizado sempre, né? E quando nós praticamos a caridade, praticamos o amor ao próximo, nós estamos concretizando em nós mesmos a missão de Jesus dentro dos nossos corações. E não só as ajudas materiais para os necessitados, para as instituições de caridade, para os doentes, para os idosos, mas também compartilhando a fé. Convidar amigos, familiares para a prática do evangelho no lar, falar sobre Jesus através de exemplos simples, né? É isso que nós fazemos aqui, né, no nosso canal, divulgar a mensagem de Jesus e testemunhar também, cada um,
a transformação que Jesus faz em nossas vidas. O amor de Jesus, ele penetra no nosso coração e ele transforma a nossa vida. Essa foi a principal finalidade dele, ao trazer a noção do amor a Deus e ao próximo. Então, se nós quisermos realmente colaborar com Jesus, só ficará na terra quem for colaborador de Jesus, seja em pensamento, seja em atos, né? Na terra de regeneração. Então, quem quiser realmente colaborar com Jesus nessa missão, é viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, na sua própria vida, em primeiro lugar. Viva de acordo com esses ensinamentos, que é o amar a Deus e amor ao próximo. E compartilhe essa mensagem de Jesus através de atos de bondade, de caridade, de perdão, de tolerância, de renúncia, de saber desculpar, de saber entender as diversidades todas que hoje existem, de saber que amar as pessoas como elas são, na sua essência, sem exigir mudanças. Isso não significa que nós vamos ser coniventes com os erros e que nós não vamos educar as crianças, não é isso. É deixar as pessoas viver como elas são dentro dos critérios que elas acham que tem que ser, a religião que ela quiser seguir, a carreira que ela quiser seguir. Vamos respeitar o próximo para sermos respeitados também. E ser colaborador de Jesus não é uma tarefa fácil, porque nós precisamos nos modificar primeiro, para depois ser a transformação no mundo. Vamos refletir sobre isso durante essa semana, que possamos realmente valorizar a missão de Jesus e continuar a ser um colaborador de Jesus. É isso, muita paz então a todos. E assim, com essas reflexões que nos deixam com tanta esperança, tanta alegria de sentir esse mestre tão querido, essa luz em nossa vida, vamos também, como Jesus nos recomendou, que sejamos a luz. E no instante que nós aqui estamos unidos e todos desejando o bem, doando o amor, nós estamos sendo luz. Então, meus queridos, vamos todos vibrar, desejar, transmitir pensamentos de amor, de paz, de bom ânimo, de coragem, de fé a toda a nossa humanidade. Vamos vibrar por aqueles que sofrem, quer seja no leito de dor, doenças, sofrimento moral, que todos possam sentir o amparo de Jesus, que possam se lembrar de Jesus buscando essa força tão necessária. Vamos vibrar para que haja paz no nosso planeta, para que os lugares em guerras possam receber ajuda humanitária, que seus dirigentes tenham discernimento de acabar com essas lutas tão insanas, vibrando para que todos tenham respeito, que todos tenham compreensão, que a humanidade viva em fraternidade, vibrando por todos aqueles, Senhor, com que nós temos dificuldade em nos relacionarmos, que possamos aprender a compreender, não guardar ódio nem rancor dessas pessoas, e que nós, Senhor, aprendamos a lição da tolerância, tão importante para cada um de nós, a paciência, o equilíbrio. Jesus, que nesse instante toda a nossa vibração de amor possa ser levada aos lares do nosso planeta, para que as famílias se unam, se respeitem, se amem. E vamos pedindo pelos nossos lares, para que nós possamos receber o amparo dessa espiritualidade amiga, que essas vibrações de luz, de amor, de paz possam se esparramar por todos os ambientes, que todos aqueles que estão conosco nesse instante recebam essas energias, aqueles que irão chegar. Enfim, Jesus, que essa cúpula de luz nos envolva. Se nós estamos no local de trabalho, ouvindo essa assistência no leito de hospital, que todo esse local se encha também dessas vibrações de amor, de paz, de luz, e que possamos ser abastecidos, reconfortados espiritualmente. E assim, com os nossos corações transbordando de amor e de alegria,
nós estamos preparados para recebermos dos mensageiros de Jesus o passe espiritual. O passe, que são energias que nós recebemos que são capazes de equilibrar o nosso corpo físico, mental e espiritual. São potencializadas essas energias com a nossa vontade, com a nossa fé. Por isso que nós estamos aqui de coração aberto, confiante no amparo divino, confiante na presença dos mensageiros de Jesus que com certeza estão aqui, atentos às nossas necessidades, depositando nessa água os fluidos benéficos e salutares para cada caso. E assim, nesse instante, nós vamos sentindo essa cúpula luminosa de energia se derramando sobre cada um de nós. E esses fluidos vão se espalhando desde o alto da cabeça aos pés, vão sendo absorvidos por todas as nossas células, que vão se equilibrando e vão transmitindo aos nossos órgãos aquilo que eles necessitam para a recuperação da saúde, da harmonia e do bem-estar. Os nossos corações vão se enchendo de vibração de amor, de esperança, de coragem. E assim nós vamos nos sentindo fortalecidos, nos sentindo amparados por Jesus, nos sentindo amados por Jesus, por Deus, por toda essa espiritualidade amiga, que está sempre ao nosso lado, nos compreendendo, nos orientando, nos alertando e nos dando sempre a oportunidade de recomeçarmos. Jesus querido, que essas vibrações amorosas permaneçam conosco até uma próxima oportunidade. Que tenhamos uma semana de vitória, que possamos enfrentar os desafios com muita coragem, com a certeza de que somos capazes de superar todas as dificuldades, porque estamos ao teu lado, Jesus. Porque estamos recebendo toda a proteção de Deus misericordioso. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, da espiritualidade amiga, nós encerramos o encontro com o Evangelho de hoje, guardando em cada coração a presença de Jesus, esse divino amigo. Que assim seja, graças a Deus.